Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre um pouco da origem do universo, a origem da vida. A gente vai, durante o percorrer da aula, entender as principais teorias que tentaram definir qual é a origem desse universo e a origem dos primeiros seres vivos dentro do universo. E aí a gente vai definir qual é a teoria atual e durante o percorrer a gente vai ver esse processo evolutivo para chegar numa teoria que denominamos hoje o universo e a sua toda diversidade. Para isso, a gente vai entender como foi que surgiu a vida. Alguns pesquisadores e autores tentavam entender como foi que surgiu a vida. Surgiu através de algumas teorias do criacionismo, a gente vai ver que existe a biogênese e a abiogênese. E aí, no decorrer da aula, a gente vai tentar entender um pouco como esses cientistas tentaram denominar determinados fatores para criar suas teorias. Com isso, a gente vai hoje discutir três tipos de teorias: a do criacionismo, a biogênese e biogênese. E aí a gente vai tentar hoje defini-la, cada teoria dessa, visando a importância e o que aqueles autores acreditavam nessa teoria para chegar a determinadas conclusões. Então vamos iniciar hoje com a teoria do criacionismo. Então, o criacionismo é uma teoria ou crença religiosa na qual a humanidade, todavia na Terra e no Universo, são frutos da criação de um ser sobrenatural. Então, o criacionismo também ele tem um discurso baseado em relações bíblicas e religiosas. Então, o criacionismo, a teoria do criacionismo está muito relacionado à questão da criação divina, que uma criação divina deu origem a todo o universo, como também a existência da vida. Essa teoria ela é um pouco discutida, mas ela não é tão aprofundada. Por quê? Porque como a gente fala de um ser sobrenatural, não existem provas científicas, apenas acredita-se, e aí através das suas escrituras sagradas é que temos evidências para poder chegar a determinada teoria. Então a teoria do criacionismo é aquele que acredita em um ser sobrenatural, que essas evidências elas foram descobertas através das suas escrituras sagradas. Então a teoria da criação é geralmente de um Deus ou um ser sobrenatural que fez a criação tanto do universo como da vida. Outro tipo de teoria que a gente vai ver hoje é a biogênese. A biogênese ou a geração espontânea, que eles dizem que os seres vivos eram originados a partir de uma matéria bruta sem vida. Segundo a biogênese, eles poderiam surgir de formas variadas de matérias sem vidas. A biogênese, voltando a falar, ela é uma teoria que foi por muitos longos anos aceita, até vir a teoria da biogênese para anular essa teoria. O que acontecia na biogênese? A biogênese eles tinham exemplos específicos que era muito incoerente na nossa realidade de hoje. E aí eu vou citar para vocês alguns exemplos que como eles acreditavam que vinham essas origens espontâneas, que é a biogênese. Eles pegavam que os cisnes surgiam de folhas de árvores que caíam em lagos, ou camisas sujas e suadas poderiam originar ratos, ou sapos surgiam do iodo presente em ambientes aquáticos, vermes se originavam espontaneamente dos intestinos, então eles acreditavam que um ser vivo vinha de uma matéria bruta, ou seja, uma vida de algo que não era vida. Então essa biogênese ela foi uma teoria que durante muitos anos foi aceita, durante bastante tempo ela foi acreditada por muitos cientistas, até vir a última teoria que a gente vai denominar hoje, que é a teoria da biogênese. Então a biogênese ela admite que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. E aí geralmente a teoria que a gente vai desenvolver hoje é a teoria mais atual. A gente fala sobre a biogênese, a gente sabe que existe uma cadeia evolutiva, que uma espécie se origina de novas espécies e assim essa cadeia evolutiva de espécies vai se adaptando, originando novos indivíduos, novos micro-organismos, novas vidas, resumidamente falando. Então o Louis Pasteur ele foi o responsável por definitivamente derrubar essa teoria da abiogênese, que anteriormente falando, a biogênese é aquele que vinha através de uma matéria bruta, de surgir vida de algo que não possuía vida. Então, porém, muitos estudiosos depois, com o passar do tempo, realizaram esses experimentos para
derrubar ainda mais a teoria da biogênese. Então, o Louis Pasteur ele foi um cientista muito importante. Ele foi ele que conseguiu até hoje, na sua atualidade, a teoria mais aceita quando a gente fala muito de origem da vida ou da origem do universo, através de um experimento que ele conseguiu demonstrar que é impossível a teoria da biogênese ser comprovada, ser verdadeiramente falando. Então, ele tentou mostrar através do seu experimento que de fato um ser vivo se origina de um pré-existente e que não de uma matéria que não tem vida vai surgir uma vida. Então, ou seja, ele começou a entender que não tinha condições dessa matéria viva surgir de um ser pré-existente. Então, a teoria da biogênese foi o Louis Pasteur que deu início a essa teoria. Ele foi um dos cientistas muito importante com o fim de derrubar a teoria da biogênese. O criacionismo, como falei anteriormente, é um tipo de teoria que a gente não se aprofunda, não é muito desenvolvida. Por quê? Porque é parte do ser sobrenatural e as únicas evidências que temos hoje é apenas a Bíblia Sagrada ou as escrituras que foram deixadas dos seus antepassados. Então, qual é a teoria mais aceita hoje na nossa atualidade? Atualmente, a biogênese é a teoria mais aceita, que é depois, com o passar dos anos, a gente vai começando a desenvolver sobre evolução, a gente vai começar a entender o processo evolutivo dos seres vivos, aí a gente vai começar dos vírus, bactérias, protozoários, fungos. Então, a gente vai ver que existe uma cadeia evolutiva dessas espécies e a gente vai começar a entender que a teoria da biogênese é o que mais condiz com o processo evolutivo das espécies. Então, a gente, resumidamente falando, a teoria da vida, do universo, ela tem três teorias, que é criacionismo, biogênese e abiogênese. E a teoria mais aceita ultimamente, até os dias atuais, é a biogênese, que fala que todo ser vivo, ele vem de um ser vivo pré-existente. Então, dos micro-organismos, vai começar as bactérias e aí esse processo evolutivo dos animais. Espero bastante ter ajudado vocês. Obrigado, até a próxima aula.